Se liga só, pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que estão sendo as nossas primeiras impressões com a novíssima televisão da LG, modelo QNED 80, lançada agora em 2024, que inclusive está aqui atrás de mim. E como vocês vão ver aqui nesse vídeo, eu fiquei bem surpreso com os testes iniciais e acredito que vocês também vão ficar. E para tornar esse vídeo ainda mais interessante, eu até separei algumas imagens comparativas dessa televisão da LG contra a concorrente Q65D da Samsung, para vocês terem uma ideia aí das diferenças entre elas. Mas antes de continuar, eu gostaria de destacar que eu estou gravando esse vídeo no final do mês de setembro. E essa é uma informação importante, pois para quem não sabe, esse é o mês de aniversário da Casas Bahia, e para comemorar essa data, eles estão fazendo a maior distribuição de cupons de desconto no Brasil durante este mês de setembro. Então são vários produtos em ofertas, incluindo TVs e celulares. Mas lembrando, pessoal, as ofertas são válidas apenas nesse mês de setembro, então algumas promoções e alguns cupons podem esgotar antes disso, então vale a pena ficar atento, especialmente por a gente já estar no final do mês. E para conferir as ofertas e os cupons, é só entrar no site da Casas Bahia pelo link que a gente vai colocar aqui embaixo no campo da descrição. Além disso, vale destacar que se por acaso você tiver o cartão da Casas Bahia, você ainda pode parcelar as compras em até 30 vezes. E também lembrando que em qualquer época do ano eles são bem confiáveis, seja na loja, no site ou no aplicativo. Voltando a falar sobre a televisão da LG aqui atrás de mim, o que a gente pode falar em relação à qualidade de imagem dela? Aqui a gente tem uma TV de resolução 4K que está utilizando a tecnologia QNED, que para quem não conhece é uma tecnologia que tem como principal função fazer com que a televisão entregue melhores cores pra gente. E pelos testes iniciais, realmente nesse sentido a televisão vem mandando bem, porque as cores são bem bonitas e ao mesmo tempo elas parecem ser bem naturais e realistas, algo que pessoalmente me agrada. Então as minhas primeiras impressões em relação às cores estão sendo sim positivas. Só que além da qualidade das cores, existe uma outra coisa muito importante pra gente avaliar quando a gente está falando da qualidade de imagem, e essa coisa em questão é sobre o nível de preto. E eu confesso que essa foi uma questão que me pegou de surpresa aqui, porque geralmente as televisões da LG que têm um tamanho ímpar, como por exemplo 55 polegadas, que é o caso do nosso modelo aqui atrás, geralmente essas televisões têm um painel do tipo IPS, que para quem não conhece é um painel conhecido por não ter um nível de preto muito bom. No entanto, quando eu liguei ela, eu me deparei com um bom nível de preto. Obviamente que não está perto ali de uma OLED da vida ou então de uma televisão de tecnologia mini LED, mas ainda assim ela mostrou um bom nível de preto, bem similar se comparado a outras TVs de painel VA que eu já testei aqui no canal. Ou seja, pessoal, ela não me parece ter um painel do tipo IPS, e sim um painel do tipo VA, que geralmente é um pouco melhor na questão do nível de preto. E para essa questão ficar ainda mais visível para vocês, agora eu vou mostrar algumas imagens comparativas dessa TV da LG contra uma concorrente da Samsung, que no caso é a Q65D, que a gente sabe que está utilizando um painel do tipo VA. Mas antes de mostrar essas imagens para vocês, eu recomendo fortemente que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser muito mais fácil de vocês visualizarem a diferença do nível de preto entre essas duas TVs. E ao mesmo tempo, se conseguirem assistir a essa parte do vídeo em um ambiente um pouco mais escuro, também ajudaria nessa questão. E como vocês podem ver através dessas imagens, o nível de preto de nenhuma delas é perfeito, o que já era de se esperar. No entanto, podemos ver claramente que a TV da LG na esquerda tem um nível de preto equivalente a um painel VA, pois se fosse IPS, o nível de preto dela estaria bem mais acinzentado se comparado a Q65D. E nessa imagem a TV da LG até está mostrando um nível de preto mais agradável, especialmente pelo fato de ter menos vazamento de luz se comparado ao modelo da Samsung. Só que a TV da LG ainda tem mais uma carta na manga, pois para quem não sabe, esse modelo possui recurso de escurecimento local, que é uma tecnologia que tem como principal função melhorar o nível de preto e melhorar o nível de contraste. E nessa imagem que eu mostrei para vocês, esse recurso estava desativado. E aproveitando que vocês estão vendo novamente essa imagem com o recurso desativado, eu vou mostrar agora para vocês a transição entre o recurso desligado e ligado. E como vocês podem ver, realmente a diferença é gigantesca. Quando a gente ativa a tecnologia de escurecimento local, a TV da LG fica muito melhor se comparado a Q65D nesse tipo de cenário. No entanto, vale a pena destacar que o recurso de escurecimento local aplicado aqui está longe de ser perfeito, tá, pessoal? Pois ele está funcionando baseado em colunas verticais. Nessa imagem, por exemplo, não sei se todo mundo vai conseguir identificar aqui pelo YouTube, mas tentem notar como realmente existem colunas
faixas de luz que vão acendendo ali na televisão de acordo com a imagem que vai passando na tela. Então, se você for uma pessoa muito exigente nesse sentido, pode ser que a depender da cena que você esteja visualizando, isso te incomode um pouco. No entanto, eu confesso que pelo menos até agora o recurso de escurecimento local vem me surpreendendo positivamente, porque na hora de ver conteúdos práticos ali, reais, cenas de filmes e séries, pelo menos até agora, ele vem mostrando um bom trabalho para melhorar o nível de preto e também melhorar o nível de contraste. E para essa questão ficar mais ilustrativa, eu separei mais uma imagem comparativa ao lado do modelo da Samsung. Nessa imagem, o recurso de escurecimento local está desativado na TV da LG ali na esquerda, mas agora eu vou ativar ele e veja como já melhora bastante o nível de preto e também melhora bastante o nível de contraste. Então, de forma geral, as minhas primeiras impressões em relação à qualidade de imagem estão sendo sim positivas com esse modelo da LG. E no futuro, se vocês quiserem, a gente pode trazer até uma comparação ainda mais completa entre essa TV da LG contra a Q65D da Samsung ou então contra alguma outra TV. Mas se vocês realmente quiserem mais conteúdos dessa TV da LG, não esqueçam, pessoal, o gostei de vocês aqui embaixo desse vídeo é extremamente importante, pois ajuda a impulsionar o nosso vídeo aqui no YouTube e também ajuda a aumentar a relevância do nosso canal. Então contamos demais com o apoio de cada um de vocês e também aproveita, dá uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. Ainda sobre a qualidade de imagem, a minha maior dúvida sobre essa TV é a seguinte: como eu mencionei anteriormente para vocês, essa televisão me parece estar utilizando um painel do tipo VA. No entanto, será que todas as unidades de 55 polegadas estão utilizando exatamente o mesmo painel da nossa unidade aqui atrás? Pessoalmente, eu não sei. Eu até entrei no site da LG para tentar encontrar essa informação, mas infelizmente não encontrei, o que é uma pena. Afinal de contas, é uma informação bem importante. E para encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, vale mencionar que essa TV tem suporte para HDR, mas não entrega suporte para Dolby Vision. E continuando com o nosso vídeo de primeiras impressões, agora vem um tópico que pessoalmente eu esperava um pouco mais. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dar uma super dica, especialmente para quem é novo ou nova aqui no canal e tá procurando uma televisão com uma boa oferta, e a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, onde diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês, e a maioria das TVs que a gente compra aqui no canal, a gente compra diretamente lá pelo grupo. E como eu tinha mencionado lá no começo do vídeo, esse é o mês de aniversário da Casas Bahia, então eles estão com vários cupons, várias ofertas, e as principais promoções a gente está avisando lá no grupo para vocês, e como eu falei, é de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. Mas como eu estava falando anteriormente, agora vem um ponto que eu esperava um pouco mais nessa TV, que é em relação ao sistema operacional. E sobre essa questão, a TV aqui atrás tem sim seus pontos positivos, pois ela tem um sistema operacional que é bem completo em termos de aplicativos, e além disso tem outro diferencial legal que eu sei que muitas pessoas gostam, que é o seguinte: se eu balançar o controle dessa forma como eu estou fazendo agora, vai aparecer uma espécie de setinha aqui na tela, onde eu consigo controlar o menu da TV, as opções, as configurações diretamente por essa setinha, o que dá uma facilidade a mais na hora de navegar pelo sistema dessa TV. No entanto, eu esperava um pouco mais da velocidade desse sistema. Como vocês estão vendo nas imagens, ele não é exatamente lento, eu estou conseguindo mexer na televisão sem problemas. No entanto, existiram alguns momentos durante os testes onde por algum motivo ela demorava de forma exagerada do meu ponto de vista para responder a alguns comandos. E para vocês terem uma referência melhor dessa questão, nessa imagem que vocês estão vendo agora, eu cliquei naquela engrenagem lá em cima no canto esquerdo da tela para chamar o menu completo da TV, e quando eu cliquei nessa opção, a TV ficou carregando e carregando, e no final demorou mais de 20 segundos para aparecer o menu, um tempo que eu considero exagerado do meu ponto de vista. E vale a pena dizer que não é sempre que a TV demora para responder a esse tipo de comando. Inclusive, durante essas primeiras impressões, em vários momentos a TV me respondia em menos de 5 segundos exatamente nesse mesmo comando. No entanto, como existiam momentos que demorava mais de 20 segundos, achei que era interessante já dar esse detalhe para vocês aqui nesse vídeo de primeiras impressões. Em relação à qualidade sonora, aqui a TV entrega pra gente uma potência de 20 watts e é uma qualidade que eu diria que é ok, ou seja, não chega a ser um grande destaque dessa TV, mas ao mesmo tempo não é ruim, por isso que eu estou classificando aqui como ok, pelo menos baseado nessas minhas primeiras impressões. E para encerrar essa parte sobre o áudio, vale a pena dizer que a TV não
não tem suporte a Dolby Atmos. Falando agora sobre a experiência gamer, nesse sentido, em termos de especificações, essa TV aqui é um pouco mais básica. E eu digo isso para vocês, pois ela entrega uma taxa de atualização de 60 Hz e não 120, e além disso ela não entrega tecnologias como HDMI 2.1 e VRR. Mas de qualquer forma é sempre bom destacar que mesmo assim vocês conseguem tranquilamente jogar com essa TV. Falando agora sobre as especificações dela, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e ela tem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC, e também tem suporte para Bluetooth. Mas enfim pessoal, então o vídeo foi esse, essas foram as nossas primeiras impressões até o momento, e se por acaso você chegou até esse final do vídeo, gostou do conteúdo, não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, isso é super mega importante pra gente, e ao mesmo tempo dando gostei nesse vídeo, a gente entende que vocês querem mais conteúdos com essa TV, seja uma análise ainda mais completa ou então comparativos ao lado de concorrentes, então contamos aí demais com o apoio de todos vocês. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!